Eu fiz muitos pactos onde eu entreguei a minha vida ao diabo mesmo, né? Teve fase da minha vida ali que já que eu sou igual ao meu pai, que eu não tenho valor algum, então o diabo, então me dá poder que eu vou te servir. Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast. Aqui nós compartilhamos histórias de pessoas reais e bate-papos que edificam. Mas antes de nós começarmos essa conversa e de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu quero convidar você para curtir o nosso vídeo, compartilhar, né, dar o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos e se inscreva também no nosso canal para não perder os próximos episódios que vão vir por aí. Então vamos lá para esse vídeo. Hoje eu tô aqui com o pastor Altielis, ele que é esposo da pastora Samara, pai da Elo e da Helena e o coordenador do Centro Terapêutico Masculino, que é a Casa do Pai, e também o Centro Terapêutico Feminino, que é a Maria Madalena. Seja bem-vindo, pastor Altielis. Obrigado, é um prazer estar aqui. Espero contribuir com tudo isso. Com certeza, o pastor Altielis tem uma história de muita superação e de milagre. E conta pra gente, vamos começar conhecendo um pouquinho mais de ti, como que foi, né? Como começou a tua história com Jesus, como que foi esse começo? Certo. Eu tive um primeiro contato com Jesus já com 21 anos atrás, né? Eu era totalmente contra a crente evangélico, detestava, odiava. Não gostava mesmo, né? Mas devido a uma vida totalmente destruída pelas drogas e pela vida que eu me encontrava, eu conheci Jesus em 2004. 2004, através da minha tia. E eu tive o meu primeiro encontro que foi num café que a Igreja Batista fazia. Eu vim de uma infância muito conturbada, né? Eu sempre fui muito doente. Né? Sempre tive muita doença e a minha mãe sofria muito, então eu vim num contexto de muita doença, de famílias rivais que brigavam umas com as outras. No caso, a família da minha mãe, elas são um pouco rivais com a família do meu pai. E o único contato que eu tinha com Deus era na missa do galo. A única coisa que eu me lembrava, final do ano, o meu avô levava nós para ir na missa do galo, no Natal. E eu fui criando aí desde os 8 anos de idade. Meu pai e minha mãe se separaram, né? Meu pai foi embora, meu pai era alcoólatra. Meu pai foi embora, ficamos eu e minha mãe. E nesse decorrer de tempo ali, eu me lembro da minha mãe ter que trabalhar e eu ficava sozinho, totalmente rebelde, me criei sem pai. E comecei a conhecer as drogas já com 12 anos de idade. 12 Nossa, anos, bem cedo, né? Muito cedo. 12 anos. Com 8 anos de idade, o meu pai me deu o meu primeiro porre. Eu tinha 8 anos de idade, eu fui num bar com ele. Nossa. Né? E eu me lembro que ele me deu um samba com cachaça, me deu guaraná com cachaça, samba. E eu caí, quebrei 2 dentes na mesa de sinuca e fiquei com essa herança dele pro resto da vida. Foi o primeiro contato que eu tive com álcool. Então, dali pra frente, meu pai foi embora e eu morei com a minha mãe, num contexto de muita pobreza. Minha mãe, ela tinha que trabalhar, deixava nós. Muitas vezes ali eu via minha mãe deixando a comida para mim e saindo com fome. É uma situação muito delicada, e ela teve que trabalhar fora e eu comecei a ter que morar com o tio, com o vô, com alguém, né, da minha família. Ela trabalhava em Jacinto e nós morávamos nos Três de Mão, na Praia Grande. Então eu me criei rebelde, como a família não tinha muito controle de mim, desde os 12 anos de idade, eu vivia na rua, né, saía, ninguém ia atrás de mim, ninguém sabia onde eu estava. Então eu comecei a viver uma vida muito rebelde. E dos 14 anos de idade, eu fiquei sabendo que o meu pai estava morrendo.
em Caxias do Sul por causa do álcool. Meu pai era o meu herói, né? Ele teve o envolvimento dele com álcool desde os 12 anos de idade também e, enfim, não conseguiu se libertar. Mas quando eu estava com 14 anos de idade, ele veio a notícia que ele estava morrendo na cidade de Caxias do Sul e eu fui lá para ver ele. Quando eu cheguei lá para ver, ele estava todo amarrado, né, de fralda, amarrado com cirrose hepática já no último grau, e a única coisa que ele pediu foi uma Coca-Cola. Eu desci escondido, trouxe uma Coca-Cola para ele, soltei ele, troquei a fralda dele, ele tomou, era 5 horas da tarde, ele deitou no meu colo e começou a vomitar, né? E ali eu vi o meu pai falecendo. Apesar deles dizer para mim que o óbito dele foi às 8 horas da noite, mas foi aquele momento ali. Então eu me criei naquele momento em diante ali, com muita rebeldia. A minha família, desde a separação do meu pai, como eles não se davam, eles diziam que eu era igual ao meu pai, que eu não valia muitas vezes a comida que eu estava comendo na mesa. E eu me criei muito revoltado e queria ganhar dinheiro e queria fazer isso para mostrar para eles que eu não era igual ao meu pai. Enfim, nunca tive muito controle, né? Eles nunca tiveram muito controle sobre mim. Então eu vivi uma vida totalmente errada no mundo do crime, desde cedo, no tráfico de droga, na droga, usando, né? E como eu detestava muito crente, eu não escutava. Não escutava ninguém que falasse Jesus para mim, eu não dava bola. E teve um período, devido ao envolvimento com o crime, com brigas, eu queria achar alguém, na verdade, que tirasse a minha vida. Porque eu, desde muito cedo, eu sempre tive uma visão aberta do mundo espiritual. E eu via algo atrás de mim sempre. E eu queria morrer. Eles diziam para mim tirar minha vida. Só que eu nunca tive coragem. Então, depois do falecimento do meu pai, eu comecei a tentar achar alguém que tirasse a minha vida. Então eu fui segurança da maioria dos bailões aqui que tem na região. Era briga todo final de semana, saía na sexta-feira, voltava segunda-feira sempre com polícia, sempre todo machucado, né? E vivi uma vida assim totalmente errada no crime. E o último episódio, antes de eu ir embora para Caxias, eu entrei de moto dentro da Assembleia de Deus. Eles fizeram um culto ao ar livre, eu e um amigo meu, nós estávamos passando de moto e decidimos entrar dentro do culto da igreja da Assembleia, justamente para terminar o culto. Dentro da igreja? Dentro da igreja. A igreja tinha feito uma tenda, era um congresso, e tinha muitas pessoas, mais de 500 pessoas. E nós passamos ali, vemos aquele louvor e algo gritou dentro de mim, entra aqui, eu entrei e entramos dentro da igreja, na frente do púlpito, o pastor pregando, e nós começamos a fazer zarinho com a moto, veio os presbíteros ali para os diáconos, né, para separar, e nós brigamos no soco mesmo com eles. As velhinhas vinham, né, aquela senhorinha do cocó vinha para botar a mão em nós empurrava, dava soco, saímos com a moto e fomos embora ali, de tanto que eu detestava crente, eu odiava falar de Jesus, que falasse de Jesus para mim. E depois dessas perseguições, muita briga, teve um homem que me perseguiu durante uns 3, 4 meses, queria me matar ali. E sempre que ele vinha, eu brigava, eu acabava espancando ele, botava ele no hospital, passava uns 20 dias, ele tentava me matar de novo, até que um dia minha mãe disse, vai para Caxias, vai lá para tua madrinha. E eu peguei e fui para lá, né? Fui para lá, fiquei lá 8 anos em Caxias do Sul. Lá eu conheci o crime a fundo, né? O tráfico de droga, traficantes mais fortes. Me envolvi também com roubos de carro, com tudo aquilo que não presta que o mundo oferece. E lá também tive o meu começo com a Umbanda Quimbanda. E comecei a viver também, além do crime agora, um envolvimento no mundo espiritual negativo, né? O mundo espiritual do mal, vamos dizer assim. E tive preso. Tu estava mais ou menos com quantos anos nessa época? Eu estava já com 17, 18, mas eu me envolvi sempre muito cedo. E muito cedo mesmo. E deu certo que lá eu fui casado, tenho um filho com 22 anos. E na época lá, depois eu posso entrar mais a fundo, mas depois na época lá eu sei que eu tive uns dias preso. Quando eu voltei, a pessoa que era o meu pai de santo
Eu estava com a minha esposa, com o meu filho na minha casa. E eu digo, eu vou acabar com tudo agora, eu vou matar todo mundo. Desci numa favela para pegar uma arma de um amigo meu e disse, eu vou vir, vou matar meu filho, minha ex-esposa, meu pai de santo e me mato. Na ida, quando eu estava indo, Deus usa uma pessoa ali, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com Deus, assim, mais forte. Ele disse, não, vai para Santa Catarina, volta para tua casa, coloca a tua terreira lá, continua o tráfico de droga lá, e eu te banco daqui, você vai viver a tua vida lá fora. E eu vim para cá, para Santa Catarina, com bastante droga, e cheguei aqui para abrir a terreira e para abrir o tráfico de droga também. E a minha tia, depois de um dia que eu tinha bebido muito, chegou na minha casa e disse, vamos na quarta-feira da consolidação, na Igreja Batista, tem uma pessoa lá que vai mudar a tua vida. Né? Aí eu digo, eu vou. Até hoje ninguém mudou, né? Ninguém mudou a minha vida, eu estou abreviando aqui. Aí eu vim com ela numa quarta-feira e cheguei ali, tinha o falecido pastor Ademir e o falecido pastor Luciano. Foram os dois pastores que começaram a me ajudar, né? E eu cheguei ali e falaram de Jesus. E eu já me indignei na hora, mas naquele momento que o falecido pastor Luciano começou a falar, algo entrou no meu coração. E eu comecei a chorar e eu disse, eu quero. Olha só. Eu quero isso aí. Eu quero esse Jesus. Não é que tu nunca tinha ouvido falar de Jesus, né? Mas é que talvez tu não tinha recebido. Da forma que eu ouvi aquele dia, nunca. Né? Que Jesus, ele sempre esteve comigo. Eu sempre imaginei um Deus que castigava. Entendi. E pelo que eu fazia, ele não me amava. E eles mostraram que o Jesus era bem diferente. Que independente do que eu fiz, estava comigo e queria me ajudar. E eu nunca me esqueço, né? O falecido pastor Ademir me deu um abraço que eu nunca tinha ganhado na vida, né? E naquele abraço eu não consegui conter minhas lágrimas, eu comecei a chorar. Eu sei que houve uma manifestação também no meu corpo na hora ali, e daí começamos uma luta. Mas daquele dia em diante, numa quarta-feira, no sábado eles fizeram um convite para mim vir na rede de jovem da Ibson. E eu vim e ali eu aceitei Jesus, fui na frente. Aí começou assim a minha conversão, né? Faz 21 anos atrás. Nossa, e numa igreja batista, então? Foi na igreja batista. E nessa tua trajetória toda, muito difícil, né, pastor? Lá pelos 14 anos, tu já começou então a ter todas essas experiências que são muito, muito pesadas, né? Sim. Na verdade, eu sempre fui uma criança muito doente. A minha mãe disse que eu não é um milagre, né? Com 8 anos de idade eu tive um episódio. Como a minha mãe era separada, eu vivia com os meus avós. Então eles sempre achavam que eu era manhoso. E eu tive uma apendicite e comecei a vomitar e passar mal. Ali foi acho que foi um dos primeiros milagres que eu tive. E eles disseram que era manha. E eu fiquei 3 dias vomitando, passando mal. Nossa. Quando eu cheguei para o hospital, ela já estava estourada. Todo o meu intestino estava contaminado. Nossa. E eu fizeram uma cirurgia. A minha mãe estava casada com um homem aqui de Sombrio. Meu pai já tinha ido embora. E esse homem me espancava todos os dias. Esse homem que ela casou, né? Então eu vivi 1 ano ali sendo espancado todos os dias. E daí eu mais rebelde fiquei, né? Sim. E nesse episódio, quando eu fui pro hospital, eles limparam toda a cirurgia e no eles fechar, eles esqueceram gases dentro. E fecharam a minha cirurgia, eu vim embora. 7 dias apodreceu todo o meu intestino. Com 8 anos de idade. Nossa. Aí eu tive que voltar, né, às pressas para o hospital, e eu nunca me esqueço da frase da médica, né, a médica dizia para a mãe assim, o médico, se nós operar ele morre, e se não operar também ele pode morrer. Aí a minha mãe veio com meu avô, com um político, me levaram para Florianópolis, Hospital de Joana de Guzmão, e lá eu fiquei 60 dias, se eu não estou enganado, na UTI. 30 dias na UTI, 30 dias isolado. Ou fiquei 30 aqui em Criciúma e 30 lá. Só que lá eu fiquei totalmente isolado, num quarto de vidro, na ala dos queimados. E lá eu vi muita coisa, assim, eu vi muito... Hoje eu vejo que eram contatos com Deus, que era Deus que me visitava todos os dias, né? E eu saí de lá bem, né? Apesar de os médicos dizer que eu não ia escapar,
Então eu tive uma infecção hospitalar generalizada. Eles limpavam meu intestino todo dia. E depois, né, essa infância sempre muita doença, eu saía de uma coisa, vinha outra, saía de uma coisa, vinha outra. Então eu passei um período de infância muito conturbado na questão de doença. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Que tu acabou talvez falando um pouquinho mais da doença em si, mas tudo isso que tu viveu, claro, né, junto com todo esse histórico e junto ali com a tua adolescência, daí se envolvendo dos 14 anos ali, crime, esse viés que tu pegou na tua vida. Isso é o que eu ia te falar. Devido aos espancamentos que eu levei desse homem que a minha mãe foi casada, ele me acordava às 6 horas da manhã, ele já é falecido, mas ele acordava às 6 horas da manhã e me botava embaixo do chuveiro gelado. A minha mãe do nada. Me acordava assim, e muito espancado. Então a revolta foi aumentando. Então eu encontrei nas drogas e no crime um meio de um alívio, né? Tanto que quando eu tive 14 anos eu espanquei esse homem. Sim, porque daí tu já se sentia talvez mais poderoso quando tu podia estar envolvido às vezes com outros adultos. Sim, então o formato da minha criação me tornou ser essa pessoa, né, maldosa. Eu era uma pessoa de um coração muito duro, eu não levava desaforo para casa, muita briga, sempre fazendo coisa errada devido a todo esse contexto que eu vivi. É bem impactante, né? E Aucheles, tu falou também, né, que além dessa parte pesada do crime, tu também teve envolvimento espiritual, mas desde muito cedo tu já percebia talvez um chamado profético, algo mais assim, diferente de outras pessoas, de outras crianças, ou tu só foi ter entendimento disso mais tarde? Não, eu sempre fui atormentado. Fui atormentado desde novinho, né? Medo da noite, medo do que eu via na noite. Então, sempre tive uma visão pro mundo espiritual, que hoje eu entendo que é, sim, mas naquela época eu não entendia. Né, a gente achava que era assombração. Sim. Né, aí escutava as histórias do vô, da avó e achava que aquilo ali era de verdade, sim, mas achava que não era algo de Deus, mas sim do diabo, né? Então eu tive muito medo, sempre desde novinho eu via vultos, eu via coisas, gente que falava comigo, né? É até complicado falar aqui, mas é verdade. Então foi desenvolvendo, né? Eu fui entender tudo isso há uns 10 anos atrás, né? Como tudo isso, como Deus operou tudo isso, né? E hoje é uma ferramenta que a gente usa como libertação para outras pessoas. Sim. Mas eu sofri muito desde novo, vendo e ouvindo muita coisa. E talvez foi por conta dessa sensibilidade no mundo espiritual que tu tinha, que tu acabou se envolvendo aí pro lado do mal, né? Pro lado enfim, macumba ali, como tu falou, né? Não sei como que se chama os termos certinho. Quando meu pai faleceu, quando eu tinha 14 anos de idade, a minha madrinha, ela ia numa mulher lá que jogava carta, e eu comecei a sonhar com o meu pai. Sonhar com o meu pai. Aí essa mulher mandou um recado que o meu pai queria falar comigo. Aí eu fiquei assim, poxa, como meu pai faleceu, como é que quer falar comigo? Aí eu tive um primeiro contato mais direto, sim, onde eu fui com ela, né? E ela disse que o meu pai escreveu um negócio para mim lá, ela me mostrou, batia muito com o que o meu pai era, e eu comecei a ir mais vezes, porque eu queria ter um contato com o meu pai, porque eu fui separado dele dos 8 anos de idade. E tinha uma carência, né? Tinha uma carência, uma falta de paternidade, né? Então eu comecei a procurar Umbanda, Quimbanda, ou até mesmo o próprio espiritismo, porque eu queria ter um contato com meu pai. Queria ter esse contato. Aí, na primeira vez que eu fui, eles falaram: você já escuta essas vozes, você já foi separado, né? Tem espíritos aí que estão contigo desde novo e querem desenvolver para vir no teu corpo. E eu comecei esse trabalho de desenvolvimento, um desenvolvimento espiritual para eles poderem vir no meu corpo também, né? E isso foi também o que te trouxe daí para Santa Catarina, depois de volta, quando tu já estava trabalhando com essas coisas, né? Eu fiquei um bom tempo lá, passei por alguns pais de santo, fiz alguns aprontes lá, depois passei por outros pais de santo também em outros lugares, onde a gente foi se formando, fazendo todos os rituais para me tornar pai de santo também, né? E
chegou num ponto onde eu tinha, né, jogava carta, búzio, fazia os cortes, comecei a me aprontar também na nação, que é um outro segmento, e comecei a me preparar para ter a minha própria terreira e os meus filhos de santo. Já tinha, né, pessoas que andavam comigo, já tinha a minha sala de atender, já tinha o meu congal, já fazia os meus trabalhos, tinha as minhas casinhas já na frente de casa, tudo preparado, né? Até que um dia eu descobri que eu estava sendo enganado. Que aquele Deus que eu estava procurando lá, achando que era certo, era uma mentira, né? E aí foi onde eu mudei, né? Na época eu tive preso, quando eu voltei, deu aquela situação com o meu pai de santo, que me traiu, estava com a minha esposa, né? Com a minha ex, né? E foi algo assim que daí caiu aquela máscara e eu vim desiludido para Santa Catarina, mas com a intenção de botar uma terreira aqui. De continuar a vida que tu tinha, na verdade, né? Continuar, né? Trazer os espíritos que a gente tinha assentado e aqui começar a fazer um trabalho aqui para esconder o tráfico de droga, que era o que eu vivia na época. Né? E aí foi quando teve esse encontro, assim, e agora conta mais, assim, depois que Jesus chegou, como que foi, assim, esse momento de mudança, de começar uma vida nova, tu estava sozinho aqui, daí ou veio alguém contigo? Eu vim para minha mãe, né? Minha mãe, ela mora na Boa Esperança, aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Sombrio. E eu vim para ali já totalmente destruído. Eu me lembro que eu saí, eu ia descer para Charqueada no presídio, fui absolvido. E fiquei apenas alguns dias na cadeia mesmo ali, na delegacia, antes de descer. Como não teve prova, eles me liberaram. E eu saí de lá com uma calça, um chinelo e uma camisa. E vim pra cá, dentro daquela história que eu falei, que uma pessoa me encontrou na rua, e vim pra cá pra começar a vida com a minha mãe aqui. E comecei a ter esses primeiros contatos com Jesus, mas ainda totalmente destruído, porque antes o vício da droga, ele não me pesava, porque eu ganhava muito dinheiro no crime, então eu não tinha que tirar dinheiro do meu salário para comprar droga. A droga, ela vinha sempre com muito, né? E os trabalhos que eu fazia ali, né, de umbanda, quimbanda, me sustentava também, o roubo, o tráfico, enfim. Só que eu conheci a minha esposa. Em 2024, eu me batizei. Dia 12 de dezembro de 2024, na Igreja Batista. E logo em seguida eu conheci a minha esposa, Samara. 2024? 2004. 2004. 2024, acho que... Não, 2004. E daí a gente começou, né, um namoro. Eu já tinha ido para o encontro face a face com Deus, já tinha abrido mão de muita coisa, né, mas o vício ainda não tinha conseguido parar. Porque foi nesse momento que eu descobri que eu estava totalmente viciado na cocaína. Sim, quando faltou todos os recursos ali que tu estava acostumado. Quando acabou o dinheiro e eu não quis mais roubar, eu não quis mais... Já estava tendo um coração já se convertendo ali, né? Deus falou comigo, né? Eu tive uma visão quando eu fui nesse encontro face a face, onde eu estava dentro de um avião, e esse avião passava em vários lugares, a sombra do avião passava em vários lugares do mundo. E Deus disse que me levantaria e me levaria nesses lugares. E eu acreditei, há 21 anos atrás. E ele disse que me levantaria como um pastor e o meu exemplo salvaria muita gente. E eu acreditei, isso há 21 anos atrás. E eu comecei a viver isso. Mas eu estava totalmente viciado. Né? Aí foi a minha luta de libertação. E esse tempo todo que eu passei dentro da religião, eles não quiseram me largar muito fácil. Então aquelas visões que eu tinha de início, agora elas amplificaram. Como é que eu vou amplificar? Como é que eu vou dizer para ti assim, ó, os próprios pastores que me acompanhavam já não sabiam mais o que fazer, porque eles se manifestavam dentro da minha casa, eu apanhava diariamente deles, né? Eu estava andando na rua, eu vi eles entrar nas pessoas, as pessoas me avançavam, eu espancava aquelas pessoas, depois me incomodava, né? E foi assim, ó, foi uma guerra de 4 anos. Eu passei 4 anos para me libertar. Eu fui 4 encontros face a face com Deus na Igreja Batista na época, né? E passei libertações, momentos, mas eu tive uma libertação real com Jesus dentro da minha casa. Foi quando ele entrou na minha casa e me libertou, né? Desse ponto em diante eu tive uma libertação, aonde ele falou para mim, né, ó, a unção que te liberta, isso eu ouvi muito claro,
A voz dizia assim para mim: a unção que te liberta hoje repousa sobre você para libertar. Amém. E daquele momento em diante eu nunca mais usei droga, a minha vida foi totalmente transformada. E a Samara, ela sempre foi protegida, porque ela nunca pegou todas as manifestações, às vezes de que eu tentei suicídio, às vezes que tentaram me matar, então tudo isso ela foi livrada, né? Mas a gente teve um bom acompanhamento ali, só que Porque vocês já estavam junto nesse tempo ali. Daí. Já nesse período, sim, porque nós, logo que eu me batizei, ela também se batizou, ela veio e se batizou também, e a gente começou a gente começou a namorar. Era para ser um namoro santo. E aqui eu deixo um conselho, né? Nosso namoro era para ser santo, mas não foi, né? Então, como eu vim numa vida totalmente destruída, ela também veio de uma vida destruída, ela tinha vindo de um aborto, né? Então, ela estava destruída lá, eu aqui, conheci Jesus agora, ela também, e eu disse ela, e Deus me mostrou que era ela, né? E a gente começou a namorar. Em vez de nós seguir todo o padrão, nós não esperamos, né? Em 3 meses ela já estava grávida. Então, foi bem rápido daí. Em 4 meses nós já estávamos casados e ela grávida, né? Então, 2 pessoas totalmente diferentes dentro de uma casa, com passando por um processo ainda, né? Então, nós descobrimos dentro de casa que nós nos odiávamos. Nossa. Né? Depois da primeira semana, 2 semanas, mês de casado ali. Que tem o fogo da paixão e depois vai diminuindo. Acabou esse fogo e nós começamos a ver que nós éramos 2 estranhos dentro de casa, que pioramos toda a situação, né? Então, por isso que aquele que pode viver um namoro santo, esperar o processo, o tempo, isso é muito lindo. Nós não esperamos e não somos exemplo para isso. Claro que somos agora exemplo para dizer que isso não funciona, mas a gente levou 4 anos para botar os pés no chão depois que nós casamos. E esses 4 anos também foi o processo de libertação teu e talvez dela também, né? Em vários... Eu creio que mais da minha vida que ela passou e sofreu junto, né? Porque tem coisas que eu vivi que ela estava junto, só que ela foi protegida por Deus de certa forma, né? Eu me lembro de eu acordar na minha casa e ter 4, 5 pastores em redor de mim. E tu não sabia o que está acontecendo. Não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu fui, aqueles vultos que eu via como quando criança, aquele mover espiritual, aquelas vozes, elas começaram a me perseguir agora, mas numa força muito maior. Então eles tentaram contra a minha vida várias vezes. Porque talvez teve daí a percepção de que realmente o negócio estava ficando sério pro teu lado, né? E aí eles tentaram de tudo para te trazer de volta, né? E eu fiz muitos pactos, né? Eu fiz muitos pactos onde eu entreguei a minha vida ao diabo mesmo, né? Teve fase da minha vida ali que já que eu sou igual ao meu pai, que eu não tenho valor algum, então o diabo, então me dá poder que eu vou te servir, né? Então eu fiz muito trabalho para muita gente, fiz trabalho para minha família, fiz trabalho para todos que eu pude fazer, eu fiz, tanto quanto eu recebia para fazer também, né? Tinha muito compromisso ali para ser quebrado, então, né? Por isso talvez essa demora pacto, também, né? Muito pacto. E também é um assunto que hoje não tem gente que conhece. Hoje nós conseguimos libertar mais rápido as pessoas pela estrada da qual a gente passou, né? Mas naquela época não tinha ninguém que dizia, não, faz isso, faz aquilo, não. Foi muito aprendendo assim no erro. No erro mesmo. E depois, né, que tu teve então esse momento de libertação dentro da tua casa, que mudou esse cenário, como que foi a partir dali viver os planos de Deus, estar vivendo uma nova realidade sem esse peso daí, né? Só com algumas marcas, claro. As marcas elas existem até hoje, as dores, né, a tristeza, porque claro que hoje, depois quando eu soube que eu fui enganado pelo diabo, eu não tem como voltar atrás, né? Mas as marcas ficaram ali. Não dói mais hoje, porque já foram cicatrizados, mas eu precisei abrir muitas delas, né? Graças a homens de Deus que vieram para me ajudar. Mas tem um fato que eu vim do encontro face a face com Deus, o último que eu fui. E quando chegou na hora da libertação, eu vi que aquele negócio que me perseguiu a vida toda veio na porta. E chegou na minha frente e eu só senti uma dor de estômago e perdi totalmente o sentido. Aí acordei, tava todos os homens lá nos cantos, sim, olhando apavorado.
E o falecido pastor Alimir, dizia assim: você foi liberto, você foi liberto. Só que eu saí dali com muito medo. Aham. Eu saí daquele encontro de 3 dias com muito medo. E vim para casa. E quando eu cheguei em casa, eu recaí na cocaína. Uhum. Aí dentro da minha mente assim: Senhor, foi esse homem que tu criou? Foi esse lixo aqui que tu criou, que não estou sendo pai? Porque muitas vezes a minha filha não tinha uma roupinha, a minha filha mais velha, a Elô, né? Às vezes a gente queria dar as coisas, não dava, por quê? Porque eu usava droga. Eu sempre fui profissional, eu sou torneiro mecânico profissional, mas nunca consegui vencer na vida porque eu usava muita droga. Então eu ficava imaginando assim: olha só todo o dinheiro que eu ganho, jogo tudo fora. É esse lixo que tu criou? Porque se for esse lixo aqui, eu quero morrer. Se for esse homem que tu criou aqui, eu não quero viver mais. E eu desisti de viver. Eu me lembro que eu tinha um dinheiro, eu fui lá, comprei muita cocaína. Isso eu não tenho. Até hoje eu tentei alguém para me matar, não achei. Eu tentei me matar, não consegui, mas agora eu vou morrer usando droga. E fiquei 10 dias usando droga a fio, sem dormir, sem comer. E eu me lembro que estava chegando um dia. A Samara estava para vir do trabalho e eu estava no último, assim. E eu tinha muita droga. Eu fui lá e virei toda a droga que eu tinha e usei. E começou a me dar uma overdose. Começou a me dar uma overdose, eu caí. Aí a Heloísa tinha 3 anos de idade. Eu brincava de cavalinho com ela. Aí ela veio, sentou em cima de mim e começou a dizer: upa, upa. E eu vi ela em cima de mim. E eu digo: vou morrer. Só que tu não conseguia reagir daí naquela hora. Não conseguia reagir. Tava saindo sangue nos meus olhos, ouvido. E eu tava muito mal. Eu só me lembro que eu disse para Deus: Deus, se é para morrer mesmo, que seja assim, porque eu não quero mais ver dessa forma. Aí me deu um alívio, eu consegui ir até o banheiro. Quando eu passo de frente no espelho do banheiro, eu vejo um demônio no espelho. E eu corri pro banheiro. E eu comecei a ouvir vozes, grito, corrente: hoje nós vamos te levar, tu é nosso desde o ventre da tua mãe, nós te escolhemos. Nossa, e foi, pesado. Né, 1 hora assim, nessa tensão. Não deu 1 hora nessa tensão. Eu vi a hora que um cavalo relinchou na frente da minha porta e entrou dentro da minha casa, um cavalo. E eu vi a hora que o cavaleiro deu um pulo e desceu e desembanhou uma espada. Eu escutei o som da espada. E ele entrou no banheiro que eu estava, encostou a mão no meu calcanhar. Aí eu vi que era o Espírito Santo. Aí subiu um calor no meu calcanhar, assim, veio pra minha cabeça e deu um estouro. Quando estourou, né, deu aquele barulho, eu vi que os demônios começaram a gritar, tipo perdidos dentro de casa, e saíram correndo, e as correntes caíram no chão, e o Espírito Santo falou comigo: hoje eu te liberto, e essa unção que te liberta repousa sobre você para libertar outras pessoas. E eu tomei um banho. Depois de 10 dias contínuos de uso de cocaína, muita cocaína, eu ia morrer aquele dia ali. A Samara entra, faz uma janta: como é que eu vou comer? Eu tô 10 dias sem comer. Ela fez um bife acebolado com batata frita e arroz. Eu comi, bem comido, e depois ela disse: vamos deitar. Disse: como é que eu vou deitar? Se antes eu encostava o meu pé no pé dela, parecia que o meu coração ia explodir, porque eu estava no uso muitos dias, né? Eu deitei e dormi. Quando eu acordei, eu abri a janela, tinha uma árvore na frente, e aquela árvore estava muito verde e o céu muito azul. E eu disse: Deus, como é lindo tudo isso, né, esse verde. Ele disse assim: pois é, sempre foi verde, mas é que você dava valor a outras coisas. O céu sempre foi azul, mas você nunca olhou para ele. E daquele dia em diante eu comecei a trabalhar com um dependente químico, né? Aí me filiei à Cruz Azul do Brasil, colocamos um grupo de apoio chamado Uma Nova História e comecei a resgatar essas pessoas do mundo das drogas. Começou o teu ministério de libertação ali, naquele momento. Né? E junto isso com a tua igreja também. Com outra igreja. A gente começou na Igreja Batista, né? Só que a Igreja Batista, ela tem uma pegada de ensino, né? Eu sou muito grato ali tudo que eu aprendi. Mas eles não têm a questão de ter uma comunidade terapêutica, ou ter esse envolvimento. Não é a pegada, né? E a gente tem que respeitar as esferas de cada um. Sim. E daí foi onde eu comecei a ter contato com o pastor Joab, né? Eu não era membro da igreja. E um dia ele me fez uma ligação: se ele comprasse terreno, abrisse uma comunidade terapêutica, se eu aceitava
o desafio de ser o coordenador, sem nós ter muito conhecimento. Né? Vocês não tinham ainda esse contato, assim? Não, era só conhecidos? Só conhecidos. Ele sabia a tua história, provavelmente? Sabia, e ele tinha me ouvido umas 2 vezes, 3 vezes, né? E a gente começou daí a trabalhar e desenvolver isso. Daí nessa época já foi por agora? Tu já tava na Amor e Graça ou ainda não? Eu tô há 8 anos na Amor e Graça. Na verdade, eu entrei quando ela estava fazendo acho que o primeiro aniversário. Lá na Ferrari, né? Acho que eu lembro. Lá na Ferrari, Mais ou menos na mesma época lá. Eu vim, depois a minha esposa demorou um pouquinho, veio também, né? Mas ali começou. Mas o Ministério de Libertação, ele começou desde o dia da minha libertação ali. Que daí hoje eu comecei a entender. Deus, ele foi se revelando, né? Então a gente fala que tem a visão aberta, mas Deus não é fofoqueiro. Então Deus, ele mostra aquilo que eu estou comprometido a ajudar. Sim. Né? Então, claro que hoje a gente consegue identificar, ver espíritos, ver movimentações. Mas é para que algo seja feito, né? Tem autoridade, tem unção de pastor também, né? Isso aí, porque tem coisas que ele não vai mostrar se nós não estamos comprometidos. Só que antes, como me atormentava muito, eu tinha medo. Eu pedi muitos anos para que ele tirasse isso, porque eu não queria ver. Eu não queria sentir, eu queria ter uma vida normal, né? Mas ele me mostrou que eu não fui criado para ter uma vida normal. Então, mediante todos os milagres, curas, né, superações que a gente teve ali, foi justamente para preparar tudo isso, para que hoje flua do jeito que está fluindo, né? E falando um pouquinho, Tchelis, da comunidade terapêutica, das comunidades, né? Como que tem sido aí esses desafios de estar à frente, né? Coordenando agora junto com a Samara também, né? Que ela acabou vindo para somar ali. Como que está sendo tudo isso? Tá no ministério, né? Fazendo já aquilo que tu já foi chamado para fazer, mas viver no dia a dia a gente sabe que é diferente, né? Estar ali à frente de um projeto, lidando com as pessoas, lidando com burocracias. Como que é assim para vocês? É desafiador, né? Na questão de comunidade terapêutica, às vezes eu fico perguntando, questionando a Deus, será que ele não errou? Porque é um desafio diário, doloroso, né? Porque a gente vê pessoas se destruindo e às vezes tu fica com as mãos atadas, né? Mas quando o pastor, ele me fez o convite, nós começamos lá, Deus falou muito forte, eu e o pastor Rafael, nós íamos para lá. Era Amanhecendo com Deus o nome da vigília que nós demos, e ficava de sexta para sábado, orando, né? Inúmeras vezes nós passamos muito frio lá orando, e o pastor Rafael sempre junto comigo. O pastor Rafael ainda não estava nos jovens, e eu ainda também não exercia nada, mas nós queimava, né, para fazer alguma coisa. Então nós ia para a comunidade para orar, e chegou um tempo que Deus levou ele para os jovens e me apontou para as comunidades. E só que ali, inúmeras vezes nós estávamos lá orando e nós éramos muito atormentados por espíritos lá, rodeando a casa, fazendo barulho, coisa que talvez até quem está ouvindo não vai nem entender. Mas eu e o pastor Rafael passamos muita luta junto lá, até que um dia a gente entendeu que agora era o tempo, cada um ia para um lado, ia começar a fazer. Mais lá, Deus disse que ia recuperar muitos homens, que ia devolver muitos pais e muitos filhos. E tem acontecido, né? Tem acontecido muito, né? O índice de recuperação é muito grande. E aí a gente começou, né? Começou do zero lá, me lembro, foram 3 acolhidos, 4, 5, mas eu queria algo novo. Eu digo, eu me fingi muitas vezes de dependente e fui para a comunidade buscando tratamento para conhecer outras comunidades. Aí era sempre muita disciplina, um tripé de muita regra, era regra, oração, enfim, era tudo regra. Medida reeducativa, nada contra quem faz isso. Só que eu disse, Deus, se for para fazer isso da mesma forma que todo mundo está fazendo, eu não quero. Se for para entrar num trabalho para libertar pessoas, eu quero libertar de verdade e seguir num caminho que o Senhor tem que me mostrar. Aí ele falou para mim, eu escutei algumas vezes na minha vida Deus falar muito claro, e essa também foi uma. Ele disse assim, o que eu vou dar para você é algo que nunca foi feito. Daí eu perguntei para ele assim, mas se nunca foi feito, como eu vou saber? Ele disse assim, vai tateando, vai no escuro, vai botando a mão que eu vou ir ajudando. E a gente começou aí, sem entender. Aí ele me deu um texto de Lucas 15, 11 em diante, a parábola do filho pródigo.
onde o pai espera o filho com muito amor, com honra e respeito. E ele colocou esse tripé na comunidade, amor, respeito e honra, que eu tinha que amar os filhos dele, honrar e respeitar. E é isso que a gente tem feito lá até hoje, né? Como um mordomo daquela casa. Tem vezes que a gente tem todo um cronograma de regra, cronograma terapêutico, regimento interno, mas eu entendo que nós temos lá como mordomo, né? E o trabalho de libertação lá é muito intenso. Nós perdemos já umas 6 pessoas já para droga, né? Assim, gente muito perto. A gente perdeu ali, deu alguns baques. Teve uma época agora, na pandemia, que me deu uma trombose venosa cerebral. Sim. Bem na época que o primeiro acolhido da comunidade terapêutica faleceu com overdose. No mesmo dia, me deu uma trombose. E eu fiquei 18 dias internado no hospital. E não tinha, os médicos não sabiam mais o que fazer. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. Eu disse: Deus, se for a minha hora hoje, eu aceito ir. Mas confirma para mim. A minha esposa disse que foi um homem que entrou no quarto. Mas para mim, como eu estava de olho fechado, foi um anjo. E ele pediu para cantar uma música no meu ouvido, dizendo que os meus dias não estavam acabando e que tudo que eu estava vivendo ainda iria continuar. Eu ainda iria libertar muitas pessoas através da minha vida. Então daí eu descansei. Daí os médicos descobriram que era uma trombose, uma veia entupida no cérebro. Fui tratado e faz 3 anos ali que eu não morri, estou vivo e fazendo a obra de Deus ali. E as comunidades terapêuticas, ela é muito desafiadora porque é a libertação o tempo todo, né? Né? E o São muitas histórias também que chegam, né? São muitos casos, a gente tem que ter coração muito empático, né? Tem, mas todo esse processo hoje da visão espiritual aberta, ela funciona muito bem. Porque não é um misticismo, a gente não mistifica tudo, né? Mas Deus, ele é metódico em tudo, né? Eu lembro que ele passava a falar com Adão no mesmo horário. Sim. Então Deus, ele tem métodos. Tem, né? Ele tem estratégia. E ele ainda continua deixando os sinais. Hoje, talvez eu não consiga ouvi-lo todo dia, mas há um caminho de sinais que a gente pode seguir. E como ele é metódico, como ele tem os métodos, né? É só a gente prestar atenção. E creio que uma maneira específica para cada um, né? Dentro da tua história, dentro daquilo que ele já manifestou e tem de experiência contigo, né? Vocês dois aí. Sim. Ele vai se movimentar dessa forma, né? Então, apesar da comunidade terapêutica ser algo coletivo, o tratamento é individual, né? Então, cada um é um. E cada um ele dá um meio, um método, um sistema para que a gente siga e ali funciona. Se eu for tentar, já tentei tratar todos iguais, não funcionou. Então cada um tem um método e ele vai passando o método e a gente vai seguindo. Então, nossa, isso é muito tatear, né? Tateando mesmo. Então eu aprendi a trabalhar, embora no coletivo, individual com cada um. Se eu chegar lá na comunidade e não ter nada para falar de Deus, eu não falo nada. Agora, se eu entrei lá dentro, Deus deu uma direção específica, eu vou chamar, vou conversar. Agora, eu jamais vou conversar com alguém só para falar de mim mesmo, porque eu não tenho nada para oferecer. Sim. Eu não tenho nada para oferecer. Então, eu preciso muito do agir do Espírito Santo, dos sinais que ele dá, porque ele deixa plaquinhas, né? Hoje eu aprendi a andar com o Espírito Santo da forma que eu consigo identificar os sinais que ele vai deixando. E conforme os sinais eu vou agindo. Às vezes a placa é para parar. Eu tenho um semáforo dentro de mim, né? Vermelho, verde e amarelo. Então eu sei quando eu tenho que parar, quando eu tenho que tomar atenção e quando eu posso seguir. E a nossa mente, ela é muito sabotadora. Então eu tomo um cuidado diário para ela não me sabotar. Porque é muito prático ou ela força muito pra gente tentar elevar o nosso ego, né? É dizer, eu que tô fazendo, faz assim. Não, eu cuido muito porque eu entendo que a mente é o nosso maior adversário. O meu, principalmente, né? E a comunidade terapêutica, quando ela foi desenvolvida, Deus disse para mim que seria algo que estava sendo desenvolvido para terminar a minha libertação. Então meio que criou algo para mim,
ele libertando a minha vida, muitas outras seriam libertadas. Então eu entendo hoje que a comunidade terapêutica, tanto a masculina quanto a feminina, ela veio para concluir um plano de Deus na minha vida. E a Samara ali, né, fazendo parte de tudo, desde antes, do momento em que era totalmente particular teu, e agora ela junto contigo, né, nessa caminhada ali, tomando a frente junto com as meninas daí da comunidade. Sim, a Samara é muito... Eu e ela temos uma folga muito grande. Às vezes quem conhece nós assim, pô, estamos brigando o tempo todo. Mas não é, né? Eu e ela temos essa folga, né? A nossa engrenagem, ela tem uma folga. Então, parece que estamos brigando, mas não temos. É porque como a gente viveu nesse contexto de não ter feito o correto do início, então nós passamos alguns anos de muito estresse. E aquilo ali ficou, só que hoje não machuca mais. Quem está de fora vejo um comportamento às vezes diferente, mas eu amo muito ela, tenho certeza que ela me ama também. Ela já desejou que eu morresse, né? Para que não, se ele morrer, eu posso viver a minha vida de novo. Mas Deus não me levou e ela teve que me carregar. Mas ela sempre junto, e ela também tem essa pegada, né? Ela não tem tanta visão nem discernimento, mas quando ela está junto comigo, eu digo discernimento do mundo espiritual em si, como eu tenho. Da maneira como você Mas quando ela está junto comigo, tudo que ela fala encaixa naquilo que eu estou vendo. Sim, confirmando. É uma unidade, é uma unidade, né? Deus é perfeito, né? E eu me lembro que uma vez a gente fez o primeiro encontro de jovens, retiro de jovens, e foi lá na casa do pai, quando não tinha nada. E o pastor Rafael também não sabia de nada. E um dia teve um mover lá, eu acho que eu fiz a primeira pregação, e depois teve um mover e o pastor Rafael veio orar comigo. E o pastor Rafael disse assim, ó, a Heloísa, quando ela brincava de cavalinho em cima de ti, ela estava lutando contra demônios que estavam tentando levar a tua vida. E ele não sabia dessa fase, né, desse momento. Então a Heloísa hoje ela tem a mesma unção que está sobre mim também está sobre a Heloísa. Uau. De libertação, né? De trabalhar nessa área, assim. E eu creio que logo Deus vai apontando ela também, vai mexendo e desenvolvendo, né? Para que isso aconteça. Pastor, nosso bate-papo tá maravilhoso. Eu queria conversar muito mais, a gente tem muito para falar, né? Mas estamos chegando ao final do nosso tempo. E para fechar, assim, sobre essas recuperações, como que tem sido ver essas mulheres, esses homens transformados, né, saindo de lá? A gente, né, conhece casos de ter a família de volta, de voltar a trabalhar, de mudar de vida. Como que é para vocês fazer parte, assim, disso tudo? É muito lindo, né? O diabo, ele é um ser legalista, né? Ele tem legalidade para entrar na vida das pessoas. E quando a gente está lá falando de libertação, a gente precisa entender essas legalidades, fechar as brechas e expulsar, né, o inimigo da casa, deixar a casa limpinha para que o Espírito Santo possa habitar. Então esse é o nosso papel hoje ali. E quando alguém entra lá, que a gente consegue fazer essa limpeza, a gente consegue mostrar para a pessoa onde está sujo, onde tem que ser organizado, a gente começa a ver a libertação de dentro para fora. Porque é muito simples dizer que eu estou liberto. É muito simples se manifestar, a gente expulsar ali e ir embora. Mas a libertação, ela é muito mais delicada do que isso. Não é se manifestou num culto, bota a mão na cabeça, tchau, tá liberto. Não. Tem o pós, né? Amanhã ele volta de novo, né? Porque a legalidade tá ali, ele tá instalado. Então a gente precisa, dentro desse contexto todo, quando entra alguém lá que a gente identifica, a gente começa a trabalhar. Aí a gente vai vendo a libertação, né? O primeiro acolhido que foi liberto lá foi o Fernandinho, né? O Fernandinho já está com nós há mais de 5 anos. E eu me lembro que quando ele entrou lá, o Espírito Santo libertou ele com um abraço. E eu tenho uma cena na minha mente que o menino dele, antes de morrer, ele perdeu um menino com câncer, né? Eu fui buscar o menino na casa para levar ele para visitar o Fernando. E eu ia gravar. Aí o Espírito Santo disse, não grava, porque isso vai ficar só na tua mente. Ele foi chorando daqui lá, na comunidade. Quando eu abri a porta do carro, ele viu o pai, ele saiu correndo para abraçar o Fernando. Estavam longe um do outro, uns 200 metros, saíram correndo de lá, um daqui, eles vieram, se abraçaram, e o Espírito Santo não grava, não faz nada, que isso vai ficar na tua mente, né? Eu sei que 2 meses depois o menino estava em óbito, morreu. Só que o Fernando, ele foi tão organizado
por Deus. Claro que tem muitas áreas ainda que precisam de ajuda, né? Mas ele foi tão organizado nessa questão de dependência química que aquele encontro dele com o filho firmou ele tanto. E mesmo eu vi o Fernando fechar o túmulo do filho dele, né? No dia do velório do menino, eu estava lá longe do caixão dizendo: Deus, me dá uma palavra, que eu vire esse caixão, porque eu acredito que tu pode ressuscitar. Mas daí Deus disse para mim, numa das vezes que eu também ouvi ele, dizendo assim: não, esse é meu, esse eu vou levar, né? E o Fernando, e ver o Fernando, onde o Fernando está hoje, é muito gratificante. Tem uma cena que eu tenho na minha mente, eu trabalhava com venda, e eu estava num auge financeiro muito bem. E nós estávamos com aquela motinha da comunidade muito velhinha. E eu vim trazer o Fernando para pegar pão num dos nossos parceiros aqui, Luiz Machado. E o Fernando entrou para buscar pão e chegou 3 pessoas que trabalhavam comigo, com uma moto grande, bonita, um carrão bonito. E, enfim, chegou os 3 ali muito bem embarcados. E o diabo veio falar comigo. E ele disse assim: tá vendo aquela moto ali? Era tua. Tu parou, né? Esse carro ali era teu, né? O outro carro também podia ser teu. E eles estão lá dentro agora tomando café e dividindo o dinheiro do lucro porque era isso que nós fazíamos. Daí eu comecei a chorar, olhei para a moto e digo: pá, tô aqui, larguei tudo a minha vida. O meu último salário foi R$22 mil, né? Larguei tudo e não tenho nada. Mas foi alguns segundos assim, eu vi o Fernandinho saindo de dentro ali, pulando com 20 pães, que era para levar para a Misericórdia, para fazer o café da manhã dos moradores de rua. Aí o Espírito Santo gritou bem alto dentro de mim assim: eles têm tudo isso, mas eles nunca vão saber o que é essa experiência aí. Aí eu fui lá, abracei o Fernando, viemos, entramos na moto, saímos com a moto toda quebrada e fomos embora. Não tem preço. Né? Não se mede, não, né? Não tem, nós temos mais de 70 homens de em pé. Mulheres que a casa do pai tem 8 anos. Então nós temos um índice de recuperação muito alto, não tem preço. Pessoas que chegavam ali: eu sou ateu, odeio a Bíblia, né? Eu digo: não, mas lê ela como um livro de história, né? Ele vai falar contigo, e sair dali totalmente apaixonada por Jesus. Ver mulheres chegar ali depressivas, né, depois de várias tentativas de suicídio, e ver o Espírito Santo tomando conta, nada paga. E a mudança é muito nítida, né? Eu acompanho muito lá, né? De vez em quando tô por lá. Muito. E a gente veja no início elas magrinhas e com um semblante muito abatido. Enfim, claro, né? A vida destruída por conta de muita droga, né? Ou vícios no geral, e o brilho, né? A pessoa perde o brilho, a pessoa fica opaca, né? E aí após alguns dias, ou às vezes 1 mês ou 2, que depois eu vou lá de novo e vejo aquela mesma pessoa gordinha, sorrindo, outra, assim, já passa uma imagem diferente, né? Sim, e a palavra de Deus é clara, né? O Espírito Santo que está dentro aformoseia o rosto, né? É verdade. Elas vão ficando com um brilho diferente mesmo. E nós somos, eu ainda tenho o mesmo fogo do primeiro dia, né? Eu não tenho um horário, eu não tenho dia. Se eu tiver que ir lá, inúmeras vezes eu dormi lá. Porque homem não pode cuidar de mulher, tinha muito esse preconceito, né? Mas eu já dormi lá inúmeras vezes, cuidando de acolhida com crise, endemoniado. A mulher, ela é muito mais atacada espiritualmente que o homem. Principalmente na área da sexualidade também, da drogadição. Então a gente precisa entender os sinais e se colocar à disposição de Deus. Eu nunca vou mais me calar. Quando Deus me mostrou o sinal, eu vou. Então a gente tem passado guerras gigantes lá na Madalena, mas são vitórias gigantes também, né? E vale a pena cada momento. Vale a pena, né? Vale. Pastor, muito obrigada por estar aqui esse tempo aí, né? Dedicando pra gente estar conversando, tendo esse bate-papo. Foi tudo muito bom, com certeza muito edificador. Tenho certeza que todas as pessoas que ouviram vão estar aí com o coração queimando. E tem algo que talvez tu queira falar para fechar, dar um recado, né? Dar uma mensagem de esperança para quem talvez tá passando às vezes, né, por momentos de drogadição e às vezes caiu aqui nesse podcast, tá olhando pra gente aqui. Sim, eu posso dizer, eu peço, né, que vocês nunca desistam, né? Eu inúmeras vezes da minha vida eu pensei em desistir, mas lendo o Gálatas, quando Deus diz assim que Ele nos resgata,
ele tem um plano, né? Deus, ele sempre tem um plano, e o plano de Deus é infalível. É infalível. Quando eu desisti de mim, ele começou a operar na minha vida. Então eu acho que, deixando um recado para todos aí, não tentem mais. Deixe Deus resgatar, né? Porque todo mundo, eu caio, eu vou levantar, eu caio, eu vou levantar. Um dia eu decidi, depois de cair, não levantar mais. Né? Eu coloquei na minha mente assim, Deus, tu disse que eu seria um pastor, que eu seria um homem de Deus, que eu iria viajar, que eu iria pregar. Ele me deu uma visão um tempo atrás que eu estava com um carro cheio de comida levando a outras cidades. É para isso que tu me chamou, então eu não vou levantar mais, eu não vou fazer da minha força. E eu me lembro que eu fiquei caído num lamaçal de pecado, de drogadição, de imundícia, de imoralidade, né? Eu tenho um passado terrível e todo mundo que fala dele é verdade. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Eu tenho muita coisa que até hoje ainda falo e é verdade de um passado, né? E eu não posso questionar, mas eu vivo em outro lugar hoje. Uhum. Então, assim, se você está caído, fica caído. Estende a tua mão e espera. Né? E clame a Deus que Ele vai te resgatar. Deixa Ele te levantar. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele sempre cumpriu. Eu nunca vi nada que Deus me prometeu não ser realizado. Só que eu desisti de fazer da minha própria força, com a minha própria inteligência. Hoje eu não faço nada que não for Ele que está direcionando. E se eu não ouvir, eu fico calado. Eu tive direções para sair daqui e ficar escondido na casa do pai, eu estou lá escondido. Uhum. Agora ele está dando uma outra fala. Ele está dizendo que vai nos levar para fora da comunidade e fazer o que a gente faz lá dentro. E eu tenho visto isso. Muitos lugares a gente tem ido, tem muitas pessoas vindo de todos os lados pedindo ajuda. Uhum. Pessoas endemoniadas, tentativa de suicídio, e ele está levando agora esse fruto a frutificar fora da comunidade. Uhum. Então, assim, para você que está aí passando por problema de droga, ou até mesmo por algum problema espiritual que não sabe identificar, se precisar de ajuda, nos procure, nós estamos dispostos a ajudar, mas não tente fazer. Espera Ele vir fazer por você, e daí vai funcionar. Amém. Amém? Mais uma vez, muito obrigada. E é isso, esperamos que vocês tenham aproveitado o nosso bate-papo. E estaremos aqui no próximo episódio com outros convidados. Até mais.